contrário dos jogos que surgiram antes, o jogador tinha uma espécie de visão de um microcosmo do mundo. O jogador tinha o controle e desempenhava o papel de um semideus que influenciava as pessoas. Olha, nós vamos te dar esses poderes, mas você decide o que fazer com eles. Portanto, é você quem vai decidir qual é a mensagem moral, qual é o curso moral que quer tomar no jogo. Será que eu estou errado em te dar o poder para fazer alguma coisa? Ou você está errado em usar esse poder? Apesar de o jogador brincar de Deus nesse tipo de game, os verdadeiros deuses eram os designers, que se tornaram uma espécie de árbitros morais ao determinar as regras desses mundos. Eu digo que o jogador é uma espécie de semideus porque só tem os poderes divinos que o programador deu. É como naquele jogo de Molyneux, Black and White. Você consegue controlar os aldeões e tem uma mão divina que sobrevoa as árvores e os bosques. Você pode arrancar as árvores e entregar a madeira a eles. Mas se você fizer isso, os aldeões começam a dizer: nós queremos mais madeira, queremos mais madeira. Eles oram para você. E aí você tem que buscar mais madeira. Obrigado pela madeira. E quanto mais você dá, mais eles pedem. Oh, there's no food on the table and we can't sell unless we're able. So we ain't going nowhere till we get some grain. Isso faz parte do projeto que o Peter Molyneux criou. Parece até um manifesto sobre a religião, se você começa a confiar suas capacidades em uma força maior, começa a perder a iniciativa. Socorro! Alguém ajude! Imploramos ao céu! Ajude nosso filho, por favor! Toda vez que eles pedem comida, você é o Deus deles e pode dar comida. Sempre que eles pedem misericórdia, você pode dar misericórdia. Ou, e isso é o que mais me interessa pessoalmente, você pode decidir ser um Deus cruel, malvado e odioso. Se eles pedem comida, você não liga. Se eles pedem misericórdia, é uma boa desculpa para pegar um deles e atirar no penhasco mais próximo. É um ataque! Descobrir o tipo de pessoa que você é era fundamental na ideia do Black and White. Molyneux também implementou a inteligência artificial em Black and White. Este aplicativo havia sido usado pelos militares para prever a trajetória de aviões ou mísseis a partir das detecções de radar durante a Segunda Guerra Mundial. A corrida para desenvolver os computadores durante a Segunda Guerra Mundial envolvia cálculos balísticos. Você tentava prever a trajetória de um míssil levando em conta o movimento da Terra para saber exatamente onde ele pousaria. Antes os cálculos eram feitos à mão, mas eles perceberam que aconteciam muitos erros, por isso resolveram tentar a automação. Um cientista chamado Alan Turing estava envolvido com o exército durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a criar uma máquina para decifrar o código secreto da Alemanha. Ele escreveu pela primeira vez sobre inteligência artificial, ou IA, em 1950. O estudo descrevia o teste de Turing, que examinava a capacidade de inteligência artificial de uma máquina, pedindo a um voluntário para distinguir entre o diálogo com o computador e o diálogo com o humano. O teste de Turing que Alan Turing criou era genial. Ele tentou definir o que é inteligência e ele pensou muito bem. Acho que a melhor definição de inteligência é convencer a pessoa, do outro lado da tela, que ela está interagindo com o sistema inteligente. E pronto. Os primeiros videogames eram muito simples, sem nenhum tipo de IA, apenas reagiam a um comando. Quando os games evoluíram, os desenvolvedores acrescentaram outras coisas, como padrões baseados em IA, mas ainda não era inteligência de verdade, era um padrão de reação do oponente a uma determinada ação do jogador. Em pouco tempo, os jogadores de Pac-Man previam exatamente como os fantasmas se moviam pelo labirinto e sabiam como agir para sobreviver. Depois que se descobre isso, os jogos perdem a graça, porque não são mais imprevisíveis nem desafiadores. Mas com a evolução dos games, os desenvolvedores criaram novas formas de inteligência artificial. A IA acontece na mente do jogador. Se ele está convencido de que o jogo se comporta de maneira inteligente, então o jogo é inteligente. Não importa o que acontece dentro do programa. Lá as coisas são sempre mais simples do que se imagina. De um certo modo, é até uma espécie de truque. A gente trapaceia. Os games também trapaceiam com a inteligência artificial. Mas, sem sombra de dúvida, sem a inteligência artificial, até os jogos de tiro seriam muito mais fracos do que são hoje. A grande questão da inteligência artificial
É a capacidade do jogo de reagir ao que você faz e não àquilo que eu programei. Em games como Black and White, os jogadores sentem-se poderosos, porque Molyneux dá as ferramentas não apenas para manipular os movimentos do personagem, mas também sua personalidade. Agora dê tapas movendo a sua mão rapidamente de um lado para o outro. Ele arquitetou a inteligência artificial das pessoas que realmente importam no jogo com uma certa filosofia moral em mente e elas se comportam com base em princípios éticos diferentes. Saudações, somos a sua consciência, bem e mal, yin e yang, branco e preto. Eu precisava de alguma coisa mais interessante do que cuidar de vários homenzinhos. Eu queria que existisse alguma coisa que fosse autêntica do jogador. Então inventei uma criatura mística. Uma criatura com grande inteligência artificial. Capaz de aprender a ser aquilo que você quer que ela seja. Se você quiser inventar uma criatura malvada, cruel, comedora de gente que destrói tudo o que vê pela frente, você pode inventar uma criatura assim. Ou você pode inventar a criatura mais dócil e carinhosa do mundo. O carinho demonstra a sua aprovação e o deixa feliz. A questão do gamer realmente é dar o poder supremo. Você decide o que fazer. No início da década de 90, a nova ordem mundial estava estabelecida, mas não sem problemas. Conflitos como a Guerra dos Balcãs, o genocídio em Ruanda e a Primeira Guerra do Golfo foram os primeiros sinais do choque de civilizações no mundo pós-Guerra Fria. Já que o mundo se transformava tão drasticamente, nada mais atraente para os jogadores do que solucionar problemas mundiais. Em games como Civilization, de Sid Meier, o jogador se torna o líder de seu próprio império. A ideia do Civilization era começar bem pequeno e no fim do jogo conquistar o mundo. Você podia dar forma e substância ao mundo que criava. O jogo Civilization consiste basicamente em construir um império que sobreviva ao tempo. É um jogo muito simples. Quem não gostaria de construir o maior império de todos os tempos, desde a pré-história até chegar aos tempos modernos? Você tem que fazer tudo o que for preciso, negociar, comprar, vender, lidar com governantes sem escrúpulos, lidar com outras civilizações. Quem não gostaria de mergulhar em um tipo de experiência que permite estar sempre um passo à frente na competição? Os criadores de Civilization, Black and White e SimCity construíram canteiros digitais onde os jogadores inventam suas próprias histórias. Acho que o aspecto mais interessante desses jogos é o fato de serem maleáveis. Cada jogador vai ter uma experiência diferente, ao contrário do que acontece no cinema, na TV e nos livros. Acho que é nessa área de interesse que os games vão se expandir. Você não só pode escolher um caminho diferente do meu, mas também pode aprender muito sobre você mesmo. E assim o jogo começa a se personalizar só para você, para a sua satisfação e para o seu entretenimento, de uma forma tão pessoal quanto os sonhos. Ter a sensação de poder supremo nos games era divertido, mas para alguns, ter o poder de transformar o próprio game se tornaria algo muito mais emocionante.